Em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim a palavra: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre o quê? Entre vós. Amém. Coloque a mão na altura do seu coração, no seu peito, curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim, em voz alta: meu Deus, não, mais forte, meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante, é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra, e que esta palavra venha surtir efeitos essenciais, maravilhosos e sobrenaturais na minha vida. Senhor, fala comigo neste momento. Amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Só um minutinho, só um minutinho. Toma o seu assento. Desocupem as mãos, por favor. Desocupem as mãos. Coloca a Bíblia no colo. Isto. Agora eu quero ouvir glória a Deus misturado com palmas. Aleluia. Vamos melhorar. Para aquecer. O Espírito de Deus está aqui. Vamos melhorar mais. Melhora para Jesus. A Ele glória. A Ele louvor. A Ele adoração. Mas tem gente que não glorificou ainda. Aleluia. Me deram 1h20, mas fiquem tranquilos que eu não vou ocupar todo esse tempo. Meus amados irmãos, o reino de Deus está entre vós. Essa expressão foi em resposta à pergunta dos fariseus. Todos nós sabemos. Eu sei que você sabe e eu só quero lembrar. Os judeus esperavam a chegada de um reino terreno, visível, liderado por um Messias conquistador. Eles esperavam a implantação desse reino exterior. O Messias que eles esperavam haveria de libertar a nação da opressão de Roma e constituí-la numa posição elevada no mundo. Nesse tempo, a vinda desse reino já era um desejo antigo dos fariseus, dos sacerdotes, dos religiosos daquela época. Eles esperavam com muita ansiedade a chegada deste reino. Então veja bem que a pergunta deles era pertinente
apropriada e legítima. No entanto, a mensagem principal da pregação de Jesus dizia justamente que o reino de Deus havia chegado. O próprio Jesus anunciou em Mateus capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O problema é, meus irmãos, que na ótica dos judeus, tudo continuava exatamente como antes. Então, como o reino de Deus poderia ter chegado? Nenhum Messias havia sentado literalmente no trono em Jerusalém, e os judeus ainda continuavam sob o domínio de Roma. A resposta de Jesus a eles diz muito claramente qual foi o erro que eles cometeram. Na verdade, eles tinham entendido errado as profecias bíblicas acerca do reino e do Messias. Eles foram, de fato, surpreendidos por Jesus, quando Jesus responde para eles dizendo: o reino de Deus está entre vós. A frase, meus amados irmãos, significa que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual. Jesus estava ensinando que o reino de Deus se encontra naquele coração que o reconhece como Senhor, Rei e Salvador. Porém, os fariseus se achavam grandes intérpretes da lei. Eles achavam que sabiam tudo e não precisavam aprender nada mais. Eram hipócritas e amavam o louvor a si mesmo e as posições de honra. Eles conheciam a lei, mas não compreendiam o espírito da lei. Eles eram opositores declarados de Jesus. Para muitos estudiosos, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, ela tinha um tom de zombaria, pois Jesus era muito diferente do tipo de Messias que eles esperavam. Por isso eles se dedicavam ao máximo em tentar expor Jesus, com a intenção de qualificá-lo como falso. Jesus continua confundindo aqueles religiosos, os fariseus, os escribas. Ele diz: o reino de Deus não vem com uma exibição exterior, ou seja, não vem com visível aparência. Esse reino não é exterior, a ponto de alguém apontar: ele está ali ou ele está aqui. Meus amados, os judeus esperavam um reino que chegaria de forma estrondosa, com um grande cerimonial, que iria apresentar ao mundo um reino no qual eles teriam participação proeminentes. Mas Jesus aponta para o outro lado, dizendo que o reino de Deus estava se manifestando de maneira silenciosa e misteriosa, bem diferente da maneira que eles esperavam. O verdadeiro reino de Deus, em sua essência, é de caráter espiritual. O Messias genuíno, o rei prometido nas Escrituras, não veio cumprir a agenda de homens, ele veio cumprir o propósito soberano de Deus. Mas eles não entendiam isto. Você pode glorificar, não há problema, pode louvar, pode adorar o nome de Jesus.
Na verdade, meus irmãos, esse reino é manifestado no reinado de Deus, no coração de homens e mulheres, moças e rapazes, que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O reino de Deus não está restrito a limites geográficos ou preso a certa etnia. Ele cresceria por toda a terra e reinaria entre os cidadãos, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Esse reino estaria em pleno desenvolvimento nos corações que reconhecem o senhorio de Jesus Cristo e se submete à vontade do Deus Todo-Poderoso que está no céu. Porém, veja bem, em outra tradução, Jesus Cristo disse, e o pastor Davi falou isto na participação dele. Jesus disse, e confunde mais ainda os religiosos da sua época. Ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Algumas pessoas têm tido dificuldade para compreender esta frase, o reino de Deus está dentro de vós. Como Jesus poderia dizer, o reino de Deus está dentro de vós, se aquele grupo ainda não havia o aceitado como Salvador? A ideia é entender que quando Jesus disse, o reino de Deus está entre vós, é porque Ele mesmo estava ali, vivendo, pregando e realizando sinais e maravilhas no meio deles. Agora, quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, Ele estava justamente confrontando a ideia errônea de um reino físico, terreno e exterior, apontando claramente para um reino de caráter espiritual. Porém, ouçam uma coisa: mentes anuviadas por tradições, rituais e pecados não percebem a chegada do reino de Deus. Eu estou dizendo para vocês que as mentes daqueles fariseus, escribas, sacerdotes estavam anuviadas por tradições, pecados e rituais, e eles não conseguiram perceber a chegada do reino de Deus. Se os religiosos da época, os teólogos e eruditos, buscassem as escrituras com diligência e oração, eles teriam percebido a chegada do reino de Deus. No entanto, meus irmãos, foram pessoas humildes que deram créditos à chegada do rei, como os magos do Oriente e os pastores de Belém. Na época da chegada do rei, os sacerdotes da cidade santa poderiam ter reconhecido e anunciado a chegada do Messias prometido, pois a Bíblia relata em Miqueias capítulo 5 versículo 2, ali o profeta identificou a sua cidade natal. E em Daniel capítulo 9 versículo 25, o profeta apontou para o tempo da sua chegada. Então observa bem, com o mais profundo interesse, os anciãos de Israel deveriam estar estudando o local, o tempo e as circunstâncias do maior acontecimento da história, a chegada do reino de Deus. Porém, eles estavam descuidados, e o povo adormecido em seus pecados, e não percebem a chegada do reino de Deus. Ouça o que eu vou dizer.
Naquela época, prezados irmãos, Jesus viu a igreja judaica como uma figueira estéril, coberta com uma capa de belas folhas, porém sem nenhum fruto precioso. Faltava-lhes o espírito de verdadeira humildade, penitência e fé. Em seu lugar havia orgulho, tradição, rituais, egoísmo e hipocrisia. Isto fica bem claro no capítulo 21, versículo 18 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. O que é que nós temos ali, neste texto citado? Jesus está com os seus discípulos. E de longe Jesus avista uma figueira. Aquela figueira era belíssima, era o tipo de figueira modelo em Israel. Jesus vai se aproximando daquela bela figueira, e os seus discípulos o acompanham. Quando Jesus chega debaixo da figueira, a Bíblia Sagrada diz que Jesus começa a remover os galhos daquela figueira. Ele remove para lá e remove para cá os galhos da figueira. Os discípulos estão observando. Acredito eu que a princípio os discípulos pensam que Jesus estava admirando a folhagem bela da figueira, seus galhos recheados de belas folhas. Mas na verdade Jesus não estava admirando a aparência daquela figueira. Jesus estava removendo cada galho daquela figueira. E ele estava procurando frutos. Jesus estava procurando o quê? Não, eu quero que vocês participem. Jesus estava procurando o quê? Deste lado aqui, Jesus estava procurando o quê? Deste lado aqui, Jesus estava procurando o quê? Deste lado aqui vai sair mais forte, quer ver? Jesus estava procurando o quê? Frutos. Mas a Bíblia Sagrada fala, e você conhece o texto, que Jesus não encontra frutos. Quando Jesus não encontra frutos, Jesus pronuncia uma palavra de maldição. E ele diz àquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Os discípulos ficaram pasmados, perplexos, estupefatos com aquele acontecimento, quando a figueira seca imediatamente. Meus amados, aquela figueira representava exatamente a igreja judaica. A figueira era viçosa, mas sem frutos. Isto significa dizer que Israel era só ostentação exterior. O templo, o sacerdócio, os ritos diários, as festas anuais e as cerimônias religiosas. Por baixo das belas folhas bonitas daquela figueira, Jesus estava procurando frutos. Jesus estava procurando frutos. Por baixo das folhas bonitas, a igreja judaica estava destituída de frutos. Não tinha graça, não tinha fé, não tinha amor, não tinha poder, não tinha santidade e nem tinha anelo para receber o Messias e nem para reconhecer a chegada do reino de Deus. Teriande clama labaxandarai, aleluia. Ei, você pode glorificar a Deus? Agora ouça bem. Essas coisas foram escritas não somente para os judeus naquela época, foi para nosso ensino também. Escuta-me.
Quantas igrejas hoje têm apenas folhas enfeitadas de templos suntuosos, sermões eloquentes, formalismo organizado, mas sem o poder do Espírito Santo, são infrutíferas e estão sentenciadas a secar até as raízes. No começo não era assim, mas o templo ficou famoso. Os líderes e seus membros esqueceram daquele que lhe dera fama, prestígio e nome. Ouça-me, Jesus estava à procura de frutos. Ele não estava admirando a aparência, a beleza da figueira. Ele estava procurando frutos. Permita-me eu dizer uma coisa na direção do Espírito Santo. Por baixo de nossa bela organização, Jesus está procurando frutos. Ouça, por trás de nossa bela organização, Jesus está procurando frutos. Por trás da beleza do nosso louvor, Jesus está procurando frutos. Por trás da beleza do nosso ensino, Jesus está procurando frutos. Por trás da beleza da nossa pregação, Jesus está procurando frutos. Por trás da beleza das línguas estranhas que falamos, Jesus está procurando frutos. Ei, ouça, folhas bonitas até as vegetações venenosas possuem. Beleza externa os catedráticos também possuem. Falar bonito os filósofos também falam. Em Mateus capítulo 3, versículo 7 ao versículo 10, antes de Jesus, Deus mandou um mensageiro. Ele tinha o nome de João Batista. E quando João Batista chegou, ele já detectou este problema que Jesus detectou nos dias dele. E João Batista, ele pregou uma mensagem tremenda. E a mensagem de João Batista era como pancada de marretas e explosão de dinamite. Ele pregava para ver se aquebrantava aqueles corações endurecidos. E ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E tem mais: o machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Ei, tem gente que deu o segundo glória a Deus, mas o terceiro ficou engasgado e não saiu não. Jesus está procurando frutos. Será que tem árvores frutíferas aqui? Tem? Hã? Será que tem árvores frutíferas aqui? Quem é uma árvore frutífera aí? Levanta a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes a mente dos crentes ficam tão cheia de falsos ensinos que eles só conseguem entender parcialmente as coisas reveladas na palavra de Deus. Mesmo quando Jesus estava com os discípulos, parte deles acreditavam no conceito popular de que o Messias seria um príncipe terreno que exaltaria Israel e o transformaria em um império universal. Não conseguindo compreender as palavras de Jesus Cristo que prediziam seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição,
fixaram o coração na glória de um império terreno, e isto cegou-lhe o entendimento. E há muitas pessoas cujo entendimento continua cegos, não conseguem enxergar, observar a palavra de Deus. O que é que nós temos em Marcos capítulo 10, versículo 35? Ouça isto. Jesus estava próximo de Jerusalém, talvez pensando que ele ia direto para o trono. Tiago, acredito que foi mais ou menos assim. Eu vou fazer uma analogia. Tiago e João eram amigos, e eram amigos muito chegados em Jesus. Tiago chegou para João e disse: João, nós estamos próximo de Jerusalém. Quem sabe chegando em Jerusalém, ele vai direto para o trono. Você é amigo dele, eu também sou, nós somos amigos dele, então vamos fazer um pedido para ele. Você topa? Que pedido? Vamos pedir a Jesus que permita que, assim que ele estabeleceu o seu reino, sentar no trono, que ele permita que nós dois nos assentamos, um à sua direita e um à sua esquerda. Aí João falou: eu topo. Vamos lá. Marcos 10, 35. Aí chegou o João e o Tiago. Jesus, queremos fazer um pedido. Diga. Permita-nos que eu e João, Tiago e João, né? Permita que nós nos assentamos, um à sua direita e outro à sua esquerda, no trono. Jesus olhou para os dois e Jesus está vendo que os dois, até aquele presente instante, não havia entendido a natureza do seu reino. E Jesus falou, em outras palavras: vocês estão de brincadeira comigo? Vocês perderam o juízo? Perderam a noção? Vocês poderão beber o cálice que meu pai me deu? Ouça bem, eles pediram a Jesus posição de honra. Jesus lhe mostrou a cruz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão pensando que no meu reino é como na política, que se alcança posição e colocação de honra por amizade e influência? Vocês estão brincando comigo? O meu reino não é físico, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é exterior, o meu reino não é como na política, que se alcança posição e colocação de honra por amizade e influência. No meu reino é por merecimento e capacidade. No reino dele é por merecimento e capacidade. Ei, no reino dele é por merecimento e capacidade. Pastores, erramos quando nós separamos obreiros para o reino simplesmente por amizade e influência. Erramos, porque Jesus deixa claro que no reino dele é por merecimento e capacidade. Por isso, nesta madrugada, a nossa oração é para que o Espírito Santo capacita esta nova geração, enchendo de poder, e do Espírito Santo capacitando para o trabalho do reino. Aleluia. Ouça. Você já leu, eu sei que você já leu, as 7 cartas que o Senhor Jesus redigiu e enviou para as 7 igrejas da Ásia Menor. E uma delas
foi para Tiatira. Qual era o problema da igreja de Tiatira? Jesus, na carta redigida à igreja de Tiatira, ele não deixou de mencionar pelo menos 5 qualidades louváveis que havia naquela igreja. Mas ele não desculpou aquela igreja de seu pecado capital. Jesus disse na carta redigida àquela igreja: tenho contra ti que toleras o ensino de Jezabel. Quem era Jezabel? A mulher como a rainha que oficializou o culto idólatra em Israel. Existia dentro da igreja de Tiatira, em plena atividade, uma mulher que de modo iníquo e ostensivo ensinava os crentes da igreja de Tiatira o engano da prostituição. No entanto, ela era tolerada, mesmo seduzindo os crentes daquela igreja a se prostituir. E por que aquela mulher era tolerada em plena atividade? Talvez devido à sua influência. Talvez ela fosse amiga de alguém da direção daquela igreja. Talvez ela fosse esposa de um dos líderes da igreja. Talvez ela fosse da alta sociedade, ou talvez ela fosse esposa de um grande político da cidade de Tiatira. Talvez ela fosse representante ou dona de uma grande indústria da cidade de Tiatira, já que aquela cidade era uma cidade de indústria de tecidos. Talvez ela fosse rica e o seu dízimo fosse muito alto e sustentava aquela igreja. Talvez fosse ela a esposa do próprio pastor da igreja. Porém, nada disto justificaria tolerar aquela mulher em plena atividade que de modo iníquo e ostensivo ensinava aos crentes daquela igreja o engano da prostituição. Na carta que Jesus redigiu para aquela igreja, Jesus falava contra aquela igreja, dizendo: tenho contra ti. Jesus deixa bem claro ali que no reino dele não há tratamento especial, no reino dele não há tratamento diferenciado, no reino dele não há casos especiais, no reino dele todos têm que trilhar o mesmo caminho, todos têm que entrar pela mesma porta. Ei, você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Por isso, senhoras e senhores, moças e rapazes, eu repito novamente, nesta madrugada, o Senhor vai capacitar jovens comprometidos com o reino de Deus. O Senhor já está capacitando jovens comprometidos com o reino de Deus. Entenda isto: no reino de Deus, Jesus deixa claro que o reino dele não é como na política, que se alcança posição e colocação de honra por amizade e influência. Quando fazemos isto, erramos, porque no reino de Deus é por merecimento e capacidade. Ei, dá um glória a Deus aí, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. O que é que nós temos em Mateus 21? Quero que vocês participem. Ouça, olha para cá. Olha para cá. Você conhece. Mateus 21. Eu vou te ajudar. Acontece a entrada triunfal de Jesus. Jesus entra aonde? Em Mateus 21. A entrada triunfal de Jesus
Meu Deus do céu. Juventude, a entrada triunfal de Jesus em... diga mais alto. A entrada triunfal de Jesus em... Eu gosto de ver vocês ativos, participando. Mais uma vez. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, quando Jesus entra em Jerusalém, em Mateus 21, ele vai direto para o palácio? Não. Ele vai direto ao trono? Não. Ele vai aonde? Apesar de entrar como rei, ele não vai direto ao palácio, ele não vai ao trono, ele vai direto ao templo. Sabe por quê? Porque o reino dele não é deste mundo, o reino dele é de caráter espiritual. Ele vai para o templo. Antes da crucificação, Jesus explicou aos discípulos que ele seria morto e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. No entanto, alguns deles se esqueceram desta palavra. No exato momento em que esperavam ver o seu mestre subir no trono de Davi, eles testemunharam a sua prisão, seus açoites, sua condenação e sua crucificação. Aí, quando veio a morte, alguns deles angustiaram-se e morreu a esperança, como se eles não tivessem sido avisados. Meus irmãos, olha aqui, olha aqui. Quando o Senhor fala, ele requer que mentes sensatas obedeçam a sua palavra. Jesus entra em Jerusalém. E o que acontece em Jerusalém? Ele é crucificado. Ele morre. Ele morre. Assim como ele havia dito aos seus discípulos, que chegando lá, isto aconteceria. Ele morreu. Aí nós vamos para Lucas 24, 13 ao 35. Jesus morreu. E em Lucas 24, 13 ao 35, fala de dois discípulos. Vocês conhecem, dois discípulos na estrada de Emaús. Esses dois discípulos angustiaram-se tanto quando Jesus morreu, porque eles esperavam um reino físico, político, exterior, e depararam-se com um reino de caráter espiritual. Jesus morreu, passou-se o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Esses dois discípulos, um chegou mais ou menos assim, um chegou para o outro e disse: e agora? Cadê ele? Disseram por aí que as mulheres foram ao sepulcro e diz que ele ressuscitou, mas ninguém viu nada. Aí um deles disse assim: para mim acabou, para mim morreu. Como se dissesse assim: tudo que ele pregou foi uma farsa. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para Emaús. Aí o outro falou assim: eu também vou, para mim também acabou. Aqueles dois discípulos abandonaram Jerusalém, abandonaram o trabalho do reino, abandonaram os demais discípulos em Jerusalém, botaram os pés na estrada a caminho de Emaús e estavam indo embora, reclamando. Talvez eles diziam, caminhando: de que valeu a gente seguir ele esses 3 anos? De que valeu? Desanimados, voltando para Emaús,
abandonando a igreja em Jerusalém, abandonando o ministério, abandonando o trabalho do reino. Dizem por aí que a esperança é a última que morre, mas a desses dois discípulos já passou pelo processo de decomposição. A esperança já caiu no poço lamacento e escorregadio da desesperança. Aqueles dois discípulos lembravam fielmente, como se tivesse um projetor de filme em suas mentes, cena por cena, do momento em que Cristo foi calado, humilhado, cuspido, chicoteado e torturado até a morte. Aquelas cenas represavam aquelas dolorosas imagens para seus corações sangrarem cada vez mais. Indo para Emaús, eles iam se lamentando pela estrada de Emaús. Senhores, era o terceiro dia. Com certeza aquele dia era o dia mais importante para a humanidade. O dia em que Cristo ressuscitou, o dia em que a morte foi vencida, o dia em que Deus triunfou sobre o mal e sobre a morte. Como podemos explicar o sentimento de desânimo, decepção e frustração daqueles dois discípulos? Se era dia de vitória, porque eles estavam derrotados? Se era dia de festa e de alegria, porque eles estavam tristes? Se era dia de glória, porque eles estavam frustrados? Se o dia era de maior vitória que o universo já teve, por que eles estavam fracassados? Meus irmãos, ouça-me. Na nossa trajetória cristã, nós também podemos passar pela experiência da estrada de Emaús. A estrada do regresso, a estrada da decepção, a estrada do desânimo, a estrada da cegueira, a estrada da falta de fé, a estrada da volta ao passado e da inobservância das Escrituras. Aqueles dois discípulos não encontraram outro caminho. A decepção foi o caminho mais curto para aqueles dois discípulos que esperavam uma coisa de Jesus e viu outra. Eles esperavam um reino político, físico, exterior, e depararam-se com um reino de caráter espiritual. Veja bem, isto nos mostra o tamanho da decepção deles. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava vendo tudo aquilo. Sabe o que houve? Você sabe, eu só quero lembrar. Jesus veio, ressurreto, e eles já estavam quase chegando na aldeia de Emaús. Jesus entra no meio dos dois. Aí Jesus olha para um, olha para outro e diz assim: que história é essa que vocês estão comentando pelo caminho? Um olhou para Jesus assim e disse: ué, você é peregrino nesta terra? Você não sabe as coisas que têm acontecido nesses dias? Aí Jesus falou: que coisas? Aí eles disseram: a que diz respeito Jesus de Nazaré? Nós éramos seguidores dele, discípulos dele. Ele morreu, esperávamos que ele ressuscitasse. Ele falou que ia ressuscitar e até agora nada. Se bem que umas mulheres disseram que foram ao sepulcro e o sepulcro estava vazio, e alguns homens também, alguns discípulos disseram também, mas ninguém viu nada. Nós estamos decepcionados. Jesus começou a ensinar a eles as Escrituras. Ó nécios
e tardio para entender as Escrituras. Jesus pregou para eles, ressurreto pregou para eles. Quando chegou lá no lugar, na aldeia que eles iam ficar, Jesus fez como que ia mais para frente, e eles disseram: já é tarde, fica conosco. Aí Jesus ficou. Aí Jesus pegou o pão e partiu o pão e teve comunhão com eles. Jesus queria resolver o problema deles. Jesus entende as nossas fraquezas e entendeu a fraqueza deles. Jesus naquele momento partiu o pão, e na hora da comunhão eles reconhecem que é Jesus. É Ele. Xande clama laba xandarai, aleluia, glória a Deus. Na hora da comunhão eles reconhecem que é Jesus, e quando eles reconhecem, Jesus se ausenta. Aí a gente vai ver o versículo 33 de 24 de Lucas. O que é que aconteceu naquele momento? Um falou para o outro: é ele ressuscitou. Vamos voltar para Jerusalém. O que é que acontece? A retomada da carreira. Eles voltam para Jerusalém. Para onde estavam os outros? Eles voltam para quê? Eles voltam para somar. Eles voltam para o trabalho. Eles voltam para estar juntos. Eles voltam para arregaçar as mangas e avançar com o trabalho do reino. Eles voltam para Jerusalém. Aleluia, louvado seja Deus. Senhores, irmãos e irmãs, é possível que eu esteja falando com crentes que se decepcionou, e quem sabe se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com alguma coisa, e isso traz consequência, como o desânimo, o retorno ao pecado, a volta à velha vida. Eu quero lhe aconselhar, você que já está com um pé na estrada de Emaús, e tem gente que já está com os dois pés na estrada de Emaús, e tem gente que já está chegando a Emaús, e tem gente que já chegou a Emaús. O Senhor está dizendo: volta. Ele te entende, mas Ele está dizendo: volta. Ele está dizendo: volta, retoma a carreira, abraça o trabalho do reino, retoma a carreira, volta para Jesus. Volta. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás, ele tem levado muitos crentes a olhar para falsificadores da palavra como guia, em vez de buscar os ensinos da palavra de Deus e ter Jesus Cristo como seu guia verdadeiro. Quando Cristo veio, o povo comum o ouviu com alegria. As multidões afluíam para ouvir a sua palavra. Porém, os sacerdotes e os líderes da nação se encheram de preconceitos contra ele e seus ensinos, e rejeitaram as evidências de que ele era o Messias e de que o reino de Deus havia chegado. Foram esses falsos mestres que levaram a nação judaica a rejeitar o Redentor. É preciso que nós tomemos cuidado, e muito cuidado, e atentamos para a palavra de Deus, e atentamos para a palavra de Deus, porque ela é o nosso guia. Satanás é especialista em citar a Bíblia, dando a própria interpretação, na esperança de nos fazer tropeçar.
Devemos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com o coração humilde, enquanto vigiemos a todo instante os enganos de Satanás, para não cairmos no laço dele. Muitas pessoas alegam que não faz diferença aquilo em que você crê, se você levar uma vida sincera. Mas a Bíblia mostra que a vida é moldada pela fé. Se na verdade a palavra de Deus, a luz está ao nosso alcance, e nós escolhemos as trevas a escolher a luz, então já estamos entrando no caminho da condenação. Pois Jesus falou que a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ouça bem. Pode louvar, não há problema. Pode glorificar a Jesus. Muitos não têm a fé verdadeira. Concordam apenas com alguns princípios da palavra de Deus. Precisam entender que o reino de Deus não é abstração. O reino de Deus não é falácia, o reino de Deus não é mentira, o reino de Deus não é hipocrisia, o reino de Deus não é farisaísmo, o reino de Deus são atos concretos, comportamento, postura, caráter. Santidade é composto de pessoas que têm vida espiritual ativa. Aleluia, glória a Deus. Paulo disse, eu estou correndo para encerrar. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 11: cuidado com os ardis de Satanás. O que Paulo estava dizendo com isso? Não ignoreis os ardis de Satanás. O que é isto? Não ignoreis as astúcias do diabo. Ele não brinca em serviço. Você pode brincar, ele não brinca. Eu já vi crente falar assim: o diabo é como um cachorro vira-lata. Ele late, você bate o pé, ele sai correndo. Não é bem assim. Eu não quero fazer apologia à força do diabo, mas estou aqui para falar a verdade para vocês, que não é de qualquer maneira que se vence o diabo. O diabo não é juventude, o diabo não é um cachorro banguelo que late e não morde. Satanás tenta a todo instante deturpar o caráter de Deus, a natureza do pecado e as reais questões em jogo no grande conflito. Aleluia. Seus falsos argumentos dão permissão para as pessoas pecarem. No mesmo tempo, ele incute falsas ideias sobre Deus para que pense nele com ódio e medo, ao invés de amor e misericórdia. É obra-prima de Satanás levar as pessoas a não parar de especular sobre coisas que Deus não revelou, e desprezam aquelas que Deus revelou. Você já ouviu crentes preocupados em ficar indagando sobre coisas que Deus não revelou? Enquanto estão preocupados com coisas que Deus não revelou, estão desprezando as coisas que Deus revelou. Lúcifer, ele ficou insatisfeito porque Deus não partilhou com ele todos os segredos dos seus propósitos. Então ele virou as costas para as coisas que Deus havia revelado. Agora ele tenta imbuir as pessoas do mesmo espírito para levá-las a ignorar as coisas que Deus revelou. Paulo disse em 1 Coríntios 2:14 ao 15:
O homem natural não compreende as coisas do Espírito e nem pode compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne muito bem tudo, sabe o que está fazendo. Existem dois tipos de crente na igreja: os religiosos, simplesmente religiosos, e aqueles que têm uma vida espiritual ativa. Desde o dia em que Caim e Abel levaram suas ofertas perante Deus, houve uma mistura de bons e maus entre aqueles que prestam culto a Deus. Qual era a diferença de Abel e Caim? Caim era simplesmente religioso, Abel tinha uma vida espiritual ativa. Caim e Abel moravam debaixo do mesmo teto. Caim e Abel assentavam-se na mesma mesa para alimentar-se. Caim e Abel rendiam homenagem ao mesmo pai, Adão. Caim e Abel adoravam ao mesmo Deus. Caim e Abel trabalhavam no mesmo campo. Caim e Abel eram conhecedores da verdade. Caim e Abel conheciam a gravidade do pecado. Caim e Abel viviam na dispensação da consciência. A chuva que caía sobre Abel caía sobre Caim. Caim está condenado, Abel está no paraíso. Qual era a diferença? Caim era só religioso, Abel tinha uma vida espiritual ativa. Aleluia. Quem é que tem uma vida espiritual ativa aqui? Ei, levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de agitação. É preciso que tenhamos senhores jovens. Interessante, né? Chamar os jovens de senhores. Juventude. Estamos vivendo um tempo de agitação. Precisamos ter uma vida espiritual ativa. Paulo disse que nesse tempo de agitação, muitas coisas que constituem o presente século mal serão removidas. Tudo que está relacionado ao pecado e o egoísmo. A igreja precisa entender a natureza do reino de Deus. Deus abala tudo aquilo que é abalável para revelar aquilo que verdadeiramente é inabalável. Todos os reinos e impérios passam e são abaláveis, exceto um reino eterno, do qual somos convidados a fazer parte dele. E Jesus falou que este reino está dentro de mim, está dentro de você. Se está dentro de você, levanta a mão e dá um brado de glória agora. Aleluia, glória a Deus. Tempo de agitação. O mundo está abalado. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículos 6 ao 7, ele profetizou lá atrás que este mundo seria abalado dentro de um reino que não pode ser abalado. Que reino é esse que não pode ser abalado? Esse reino que Jesus falou está dentro de vós. O mundo está abalado. As nações estão abaladas. Qual a nação que nesses últimos 2 anos não abalou? Mas enquanto as nações estão abaladas, quem tem esse reino dentro dele, olha para o céu e dá o grito: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem é que pode gritar Maranata, ora vem Senhor Jesus, hein? Quem é que pode gritar Maranata, ora vem Senhor Jesus? Mas tem crente que não acredita mais no arrebatamento da igreja. Ei, você ainda acredita no arrebatamento da igreja?
É você que vai responder. Quem ainda acredita no arrebatamento da igreja, levanta a mão e dê um glória. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para cá. Os acontecimentos mundiais afunilam-se aceleradamente. A explosão demográfica está vinculada ao pecado de adultério, prostituição, promiscuidade, fornicação e etc. Estamos vendo que a família, a religião, a sociedade não estão bem. O palco da grande tribulação já está devidamente montado, esperando apenas o arrebatamento da igreja e o anticristo se personificar, pois o espírito dele já está agindo no mundo. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Estamos vendo fome, peste, avanço científico suicida, crimes, violência, inversão de valores. Tudo isto assustam a humanidade. E não existe precedente na história capaz de justificar o que estamos vendo. Quer que eu diga uma coisa para vocês? O céu está preparado para um povo preparado. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. O céu está preparado para um povo preparado. Cadê esse povo preparado? Cadê esse povo preparado? Cadê esse povo preparado? Levanta a mão e glorifica Jesus. Os filhos do reino devem estar em alerta. Juventude, os filhos do reino devem estar em alerta. Ouça-me. As falsas doutrinas em meio às igrejas removem os marcos que a palavra de Deus estabeleceu. Poucas pessoas param depois de rejeitar apenas uma verdade bíblica. A maioria dos crentes deixam de lado um princípio da palavra de Deus após outro, até rejeitar toda a fé cristã. Muitas pessoas na igreja veem a palavra de Deus com desconfiança, porque ela repreende e condena o pecado. Aqueles que não querem ou que não estão dispostos a obedecer à verdade, tentam subverter sua autoridade. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Satanás sabe que quando a verdade é aceita com amor, ela liberta e santifica. Por isso ele tenta substituí-la por uma falsa teoria, fábulas ou outro evangelho que não exige claras decisões. Eu vou falar algo aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para que não me interprete mal. Eu não faço apologia à ignorância. Eu sou daqueles que digo que os crentes precisam ter a mente aberta. Crente não pode ser de mente fechada. E outra coisa que eu vou dizer: crente não precisa inventar pecado. Já tem tanto pecado no mundo e está cheio de crente inventando pecado, e a gente é especialista em inventar pecado onde não há pecado. Pecado não é aquilo que você acha que é pecado. Pecado é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Agora permita-me eu falar uma coisa. Ouça-me. Alegando ter a mente aberta, muitas pessoas ficam cegas e aceitam os enganos de Satanás. As pessoas deixam de lado os princípios da palavra de Deus e a igreja fica presa ao pecado, ao passo que alegam estar livre. Eu vi alguém dizer que tem crente que a mente está tão aberta a ponto do cérebro sair para fora. Foi isso, mais ou menos isto que aconteceu no século 13. Tomás de Aquino vai visitar o Papa Inocêncio II. Ele encontra o Papa Inocêncio II
numa suntuosa sala, contando uma grande quantidade de dinheiro. Inocêncio II olha para Tomás de Aquino com um sorriso no rosto e ele diz: Tomás, agora a igreja não precisa mais dizer, como Pedro e João disseram lá atrás, não tenho prata nem ouro, porque a igreja tem muita prata, muito ouro, muito poder aquisitivo. Tomás de Aquino olhou para o Papa e disse: Inocêncio II, isso é verdade, a igreja não precisa mais dizer, não tenho prata nem ouro, como disseram Pedro e João lá atrás, mas tem uma coisa também que a igreja não pode dizer mais. O que, Aquino? A igreja também não pode dizer mais: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eu entendo, meus irmãos, que na igreja de Deus pode faltar muitas coisas, mas uma coisa que não pode faltar é o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Você pode dar glórias ao nome de Jesus? Eu glorifico a Deus, porque aqui ainda se pode dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ouça-me. Satanás é capaz de criar uma falsificação que se parece tanto com a verdade, capaz de enganar aqueles que querem evitar o sacrifício que a palavra de Deus requer. Mas é impossível para Satanás enganar um crente que deseja honestamente seguir a Cristo pelo áspero e desejoso caminho da cruz, sem se preocupar com o preço. É difícil para Satanás enganar essa juventude. Eu vou repetir: é difícil para Satanás enganar essa juventude que está determinada, que se entregou a Cristo sem reserva. E a Bíblia fala a respeito dessa juventude. Enquanto muitas pessoas dizem que a juventude é a parte mais fraca, a Bíblia até diz diferente: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Eu vou encerrar porque não tenho mais tempo. Fiquem em pé. Eu vou encerrar com duas coisas interessantes aqui. Fiquem em pé, olha para mim, olha para cá. Na galeria também, nas galerias, olha para cá em nome de Jesus. Aleluia. Já oramos para batismo no Espírito Santo. Já oramos para receber unção para Deus capacitar. Olha para cá, em nome de Jesus. Você conhece o capítulo 4 de Zacarias? Ei, olha aqui. Você conhece o capítulo 4 de Zacarias? Eu sei que conhece, eu só quero lembrar. Olha cá. O capítulo 4 de Zacarias deve ser nosso. O profeta viu um castiçal de ouro que permanecia aceso, abastecido continuamente de azeite celeste e conduzido ininterruptamente por canudos de oliveiras vivas. O anjo deu a interpretação da visão dizendo: não por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Jovens, se queremos ter um ministério brilhante de salvação de almas, precisamos ter o abastecimento contínuo do Espírito de Deus em nossas vidas. O Filho de Deus nos fornecerá dia após dia este azeite celeste que produz em nós a necessária luz e o indispensável poder. Eu quero dizer uma coisa, olha aqui: receba poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai distribuir as credenciais para o trabalho do reino. E quem quer as credenciais para o trabalho do reino? Quem quer?
Eu estou perguntando, quem quer? Levanta a mão e glorifique ao Senhor. Ouça aqui. Ouça aqui. Agora eu encerro, pastor Miquélias. Eu encerro. Quem quer receber unção? Mais uma vez, quem quer unção? O que é unção? Você sabe o que é unção? Olha para cá. Certo dia, um jovem aproximou-se de um ancião, um homem de Deus, e perguntou: pastor, o que é unção? Eu quero receber unção. Aquele velho pastor olhou para aquele jovem com toda calma, sem pressa alguma. Ele disse: meu filho, olha para mim. E o jovem olhou para ele. E ele olhou e disse: meu filho, você está vendo aquele passarinho cantando em cima do poste? Sim, pastor. Filho, você está vendo aquele boi pastando no campo? Sim, pastor, estou vendo. Meu filho, isso não é unção. Pastor, o que é unção? Meu filho, quando você vê um boi cantando em cima do poste e um passarinho pastando no campo, olha aqui, isso é unção. Você não entendeu? O que é que o pastor está dizendo com isso? Ele está dizendo que a verdadeira realidade da igreja é sobrenatural. Ouça-me. A verdadeira realidade do reino de Deus é sobrenatural. Se tudo que nós temos é boi pastando no campo, é passarinho cantando em cima do poste, então não temos nada além do que o mundo tem. Eu disse que a verdadeira realidade do reino de Deus é sobrenatural. Unção é algo sobrenatural, celestial, inusitado, algo para impactar o mundo. Unção é o poder do Espírito Santo sobre a vida da igreja, sobre a vida dos servos e das servas de Deus. E Deus quer te dar unção para você impactar este mundo. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Dá um glória.